Bom dia, crianças. Hoje, na nossa aula de terça-feira, dia 20 de abril de 2021, no nosso livro didático Bem Me Quer de Matemática, página 20. Eu coloquei maior aqui para vocês terem uma visão melhor, ok? Então, vou passar um vídeo complementar de ordens, classes e leitura dos números. Decompomos os números em ordens e classes para facilitar a identificação do valor de cada algarismo e a leitura dele. Exemplo: a menor distância entre a Terra e a Lua é d. Aí aqui tá, né? A Terra e aqui a Lua, a representação. Então, a gente faz essa leitura de 356.334 quilômetros. Então, a gente vai separar da direita para a esquerda em classe. Separamos em classe de 3 em 3, ó, unidade, dezena, centena. Eu falo que formou a primeira classe, a classe simples. Depois, de novo, unidade, dezena e centena, mas é do milhar. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Eu falo que formou a segunda classe, a classe do milhar. Então, aqui está decomposto o número aqui foi decomposto. Então, eu vou começar aqui, ó, né, do último, que é a unidade. Então, a unidade, eu falo que é a primeira ordem. Cada algarismo aqui fica numa ordem. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. A primeira ordem é a unidade, segunda ordem, dezenas. Se tem 3 dezenas, são 30 unidades. Se tem 3 centenas, é 300 unidades. A quarta ordem tem 6 unidades de milhar, então é 6.000. Porque uma unidade de milhar vale 1.000. 6 é 6.000. Dezenas de milhar. Uma dezena de milhar é 10.000. 5 são 50.000, ou seja, 50.000 unidades. E a sexta ordem é a centena de milhar. Se tem 3 centenas de milhar, são 300.000 unidades. Cada algarismo ocupa uma ordem, que a dona Célia acabou de falar, que cada algarismo aqui ocupa uma ordem, ou seja, uma casinha. Aí o menininho tá falando, cada 3 ordens, ó, 1, 2, 3, agrupadas à direita para a esquerda, formam uma classe. Então, para formar uma classe, eu formo de 3 em 3, que é a unidade, dezena e centena, ok? Vamos ver aqui, então, o quadro posicional. Lemos uma classe de cada vez. Aí que nós temos a classe simples e a classe dos milhares. Eu leio como 356, ó, eu li a primeira classe, 334, ok? Então, agora vamos passar para a atividade que vocês vão ter que fazer no livro, depois que ver o vídeo complementar também, trabalhando com tabelas. No Brasil, há cerca de 900.000 indígenas. Olha que coincidência, né? A gente falou antes do Dia do Índio. Eles representam uma pequena fração da população brasileira. Veja na tabela a seguir. Aí tá aqui os indígenas e aqui tem Brasil regiões, um mapinha. Aí aqui tem o gráfico com a distribuição dos indígenas, de acordo com o censo de 2010. Aí aqui nós temos as regiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste, Sul. A Norte tem 342.833, no total de 15.864.454. Na região Centro-Oeste, eu tenho 143.432, no total de 14.058.094. Nordeste, 232.739, no total de 53.081.950. Região Sudeste, 99.137,
no total de 80.364.410. Na região sul, eu tenho o total de população indígena de 78.773, no total de indígenas, 27.386.891. Então, aqui vamos responder. Número 1, depois que vocês viram aqui o censo, né, a tabela, qual era a população indígena na região Nordeste em 2010? Então, é só vocês virem aqui na região Nordeste e copiar este número, 232.739, né? B, em qual região brasileira havia mais indígenas? Então, você vai olhar aqui, qual região brasileira que tinha mais indígenas? Então, é a região norte, centro-oeste? Aí você vai olhar, né? Então, a região que tinha mais indígenas é a região a norte, não é? E qual que tinha menos? Na região sul. Então, você vai colocar, tinha mais na região norte e menos na região sul. Qual o número da tabela? Então, aqui, de acordo com a tabela, qual o número da tabela? É formado por 5 algarismos? Tem mais de um, tá, pessoal? Você vai contar, então, aqui. Quais esses números são formados por 5 algarismos? Ó, você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse não é. Então, quais são formados por 5? Este número, 99.137 e 78.773. Então, vocês vão colocar os dois números aqui. Depois, 2. Qual o número da tabela? Aí vocês vão colocar a letra C. Meu celular tocou, não vou nem desligar minha gravação, senão eu vou perder tudo. C. Não tem algarismo na centena de milhar. Eu não falei nem a letra B, né? Vou voltar lá. Não, já falei, né? Apresenta somente 5 ordens. Qual o número que apresenta somente 5 ordens? Também é os dois aqui, que só tem 5 ordens. 99.137, 78.773. Depois, letra C. Não tem algarismo na centena de milhar. Qual número não tem algarismo na centena de milhar? Então, o número que não tem algarismo na centena de milhar é também os dois aqui, porque tá até na dezena de milhar. Não tem outro número aqui depois. Então, é 99.137, 78.773 também. Então, os três aqui vai dar igual, tá vendo? D. Apresenta qual o número da tabela? Apresenta o algarismo 9 na primeira ordem, ou seja, na unidade simples. Então, o número que apresenta o algarismo na primeira ordem, a primeira ordem é essa. Então, qual desses aqui tem o 9? É este aqui, 232.739. Letra E. Qual o número da tabela apresenta o algarismo 2 na quarta ordem, ou seja, na unidade de milhar? Então, você vai ver a quarta ordem, primeira, segunda, terceira, quarta. Então, qual é o número? Ah, esse daqui tem, tá vendo? 342.836 tem. Será que mais algum outro tem? Vamos olhar. Ah, este também, 232.739. Quarta ordem, ó, como é que eu vou olhar? Primeira, segunda, terceira, quarta. Então, tem o algarismo 2 também, e mais nenhum outro tem. Então, é os dois. Letra F. Qual o número da tabela apresenta o algarismo 3 na quinta ordem, ou seja, na dezena de milhar? Então, vamos olhar o algarismo 3 na quinta ordem. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Não tem. Primeira, segunda, terceira, quarto. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Também não tem. Ah, o algarismo 3, perdão. Então, aqui não tem. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta também não tem. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Este aqui tem o algarismo 3. Então, o número da tabela que apresenta o algarismo 3 no valor, na quinta ordem, né?
é 232.739. Então, vocês vão pôr aqui. Agora, a letra G. Qual o número da tabela apresenta o algarismo 3 com o valor de 30.000? Então, qual desse daqui vai estar na quinta ordem, que tem o valor de 30.000? Então, vai ser este aqui também. Porque aqui esse 3 vale quanto? Vale 3.000. Aqui vale 300.000. Aqui ele vale 30.000. E aqui ele vale 30 só. Aqui ele também vale 30. Aqui ele vale 3. Então, o que vale 30.000 é o algarismo que está na quinta ordem, este aqui. Então, você vai copiar este número novamente. 232.739. Agora, vamos lá para o exercício 3. Complete o quadro a seguir escrevendo na terceira linha o nome das ordens. Terceira linha é aqui, ó. Aqui é a primeira linha, segunda, terceira. Então, você vai colocar o nome das ordens aqui, ó. Aqui vai ser o quê? Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Só que aí vocês vão colocar, ó, o M, unidade de milhar. DM, dezenas de milhar. CM, centenas de milhar. E o que vai fazer? Você vai colocar o número da população indígena que vivia em cada região em 2020. Então, você vai voltar aqui, você vai pegar estes números aqui da população indígena e vai colocar cada algarismo na sua ordem, ok? Essa é a atividade de terça-feira. Aqui vocês não precisam de fazer, façam apenas uma leiturinha, tá bom? Dos povos indígenas.